No momento, 9.000 a 11.000 soldados de Kiev são mortos em Artyomov por mês devido ao ataque de tropas ucranianas dentro da cidade e nos subúrbios próximos. Isso obrigou os militares ucranianos a implantar reservas para a defesa de Artyomov, que havia sido preparada para realizar a contraofensiva anunciada anteriormente. No entanto, as novas reservas estão ocupando antigas posições-alvo, deixando-as vulneráveis. Para avançar na cidade, Wagner PMC emprega táticas de semi-interceptação. É quando as unidades ucranianas, de uma ou duas empresas, são colocadas em um anel e destruídas, e a área onde a operação ocorre é bloqueada para que as forças ucranianas não possam trazer reforços rapidamente. Essas táticas já começaram a aumentar significativamente as perdas das forças armadas ucranianas e levaram a uma aguda escassez de reservas. O número de soldados ucranianos mortos e feridos desde o início de abril supera o número de reforços recebidos. À medida que as forças armadas russas avançam sobre Artyomov pelos flancos, norte e sul, mais e mais reservas ucranianas estão sendo mortas nas estradas entre Chazov Yar e os bairros ocidentais de Artyomov. Quando sua linha de abastecimento for finalmente totalmente cortada, o grupo ucraniano em Artyomov, do Metalur Boulevard, no norte, até a área do Bakut Industrial College, no sul, enfrentará uma escolha: lutar até que suas munições se esgotem ou usar as armas que possuem. Partiu para tentar um avanço a fim de se retirar da cidade. A UE está elaborando o 11º pacote de sanções anti-russas em resposta ao conflito na Ucrânia, confirmou a comissária da UE para a Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e Mercados de Capitais, Mayre DMC Guinness, na sexta-feira. Teremos outro pacote, disse MC Guinness à CNBC enquanto participava de uma reunião do Fundo Monetário Internacional em Washington, D.C. Ela insistiu que as 10 rodadas anteriores de sanções estavam tendo um impacto na máquina de guerra de Moscou, mas que mais era necessário. Nossas informações são de que as sanções estão funcionando e faremos mais, mas precisamos analisar a implementação completa, explicou MC Guinness. O que a Rússia está perdendo é o financiamento e as tecnologias para reinventar sua máquina de guerra, e eles estão tendo problemas no campo de batalha. A UE também pretende encontrar maneiras de impedir que a Rússia contorne o embargo com seus amigos globalmente, disse MC Guinness. Em vez de apontar o dedo para países inteiros, como os Estados Unidos fizeram, o bloco quer pressionar indivíduos e entidades. Para esse fim, a UE tem trabalhado com os Estados Unidos, Canadá e Japão para reunir informações sobre os esforços de evasão da Rússia, disse ela. As autoridades americanas estão discutindo o uso dos ativos do Banco Central Russo congelados pelo Ocidente para reconstruir a Ucrânia, disse Victoria Nuland, subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos. Quando o conflito entre Kiev e Moscou terminar, Washington planeja um programa de reconstrução maciça para a Ucrânia, visando não apenas reconstruir suas cidades, vilas e aldeias, mas também fornecer ao país uma poderosa infraestrutura militar, mais verde, e instituições governamentais mais fortes. Isso seria melhor endurecido contra a corrupção, disse Nuland durante um discurso no Fórum de Parceria Estados Unidos-Ucrânia em Washington na quinta-feira. A reconstrução da Ucrânia custaria pelo menos 411 bilhões de dólares em um período de 10 anos, segundo estimativas conservadoras do Banco Mundial, disse ela. Entre outras coisas, estamos trabalhando para garantir que a Rússia ajude a pagar por tudo o que quebrou, destacou o funcionário do Departamento de Estado. Ela disse que, graças ao apoio do Congresso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos recebeu nova autoridade para usar ativos ilícitos apreendidos de oligarcas russos, para ajudar a reconstruir a Ucrânia. Algumas nações da UE que apoiam a Ucrânia começaram a duvidar se Kiev será capaz de recapturar grandes extensões de território este ano, informou a Bloomberg. Mesmo um avanço modesto provavelmente resultaria em pesadas baixas entre o pessoal ucraniano e exigiria quantidades consideráveis de munição e hardware, afirmou a agência, citando funcionários anônimos da UE. Em um artigo na sexta-feira, Bloomberg alegou que as grandes esperanças prevalecentes entre os apoiadores da Ucrânia no final do ano passado, depois que as tropas de Kiev conseguiram recuperar uma grande área, agora se dissiparam. Menos pessoas nas capitais ocidentais estão contando com um impulso decisivo em 2023, com a expectativa de que a luta continue até o próximo ano. A agência de notícias citou oficiais europeus não identificados e envolvidos em esforços para apoiar os militares da Ucrânia, como prevendo que uma meta realista para Kiev seria um avanço de 30 quilômetros, 20 milhas.
Isso, se bem sucedido, deve preparar o terreno para uma contraofensiva mais profunda em 2024, previram as fontes. Para apoiar esse esforço, os apoiadores ocidentais da Ucrânia precisariam aumentar sua capacidade de produção militar, disse Bloomberg. De acordo com a agência, outras entregas em grande escala podem, no entanto, enfrentar oposição política em alguns países. Um oficial europeu não identificado citado no relatório também alertou que qualquer operação desse tipo seria um empreendimento caro, tanto em termos de mão de obra quanto de armas, já que as forças russas tiveram tempo de cavar, com campos minados, fossos e pirâmides antitanque de concreto em lugar. No entanto, várias autoridades europeias de defesa disseram a repórteres que a contraofensiva, que a liderança ucraniana vem promovendo há vários meses, provavelmente começará em meados de maio. Os ataques podem ser esperados de várias direções, potencialmente incluindo as de diversão, alegaram as fontes. Falando ao The Hill na terça-feira, o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, sugeriu que a contraofensiva pode realmente começar no verão. Ele insistiu que os apoiadores ocidentais não estavam pressionando Kiev para forçá-lo a entrar em ação sem a devida preparação. O funcionário também pediu ao Ocidente que forneça à Ucrânia mais artilharia, munição, mísseis de médio e longo alcance, tanques e caças. No mesmo dia, o Washington Post, citando uma coleção de documentos classificados recentemente vazados, informou que a inteligência dos Estados Unidos não tinha muita esperança em fevereiro quanto à capacidade da Ucrânia de obter ganhos territoriais significativos durante a contraofensiva prevista. Entre os problemas supostamente enfrentados por Kiev na época estavam deficiências de geração de força e sustentação. As exportações de petróleo da Rússia saltaram para seu nível mais alto em quase 3 anos em março, apesar das sanções ocidentais, revelou a Agência Internacional de Energia, IEA, em seu relatório mensal na sexta-feira. Os suprimentos diários de petróleo transoceânico da Rússia aumentaram 600 mil barris por dia, BPD, para 8,1 milhões de BPD no mês passado, o maior desde abril de 2020, segundo a AIE. A agência com sede em Paris atribuiu o aumento em grande parte ao aumento das exportações de derivados de petróleo, que voltaram aos níveis pré-Covid. As entregas de derivados de petróleo aumentaram 450 mil BPD em relação ao mês anterior, para 3,1 milhões de BPD em março. No entanto, enquanto as receitas de petróleo da Rússia se recuperaram de uma queda em fevereiro e aumentaram $1 bilhão, para 12,7 bilhões de dólares, elas ainda caíram 43% em relação ao mesmo período do ano passado, mostram os dados. Notícias de última hora. Veja agora essas e outras notícias importantes. Veja aqui tudo o que aconteceu hoje no mundo. Olá, aqui é a Amanda. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. As nações ocidentais impuseram várias ondas de sanções contra as exportações russas de petróleo, incluindo limites de preços e embargos. Em fevereiro, os países da UE e do G7 introduziram um limite de preço de $100 por barril para o diesel, querosene de aviação e gasolina da Rússia, e um limite de $45 por barril para outros derivados de petróleo negociados abaixo do preço do petróleo.